eles vão gerar mais resultado para dividir lá no fim do ano. Então, todos os custos têm que ser revistos, trazendo para uma coisa muito mais simples, para que o resultado exista, e aí sim, nós vamos dividir o resultado e não o problema. No teu trabalho de conselheiro empresarial, qual que é o principal desafio que os empresários te relatam quando você está na primeira reunião com eles, quando você está começando ali a conhecer eles e a empresa? Os pequenos, as empresas menores, não pequenas, né? As empresas menores vêm com problema de caixa, fluxo de caixa. E quando a gente vai estudando, vai descobrindo que o fluxo de caixa é consequência de alguma falha em outro lugar, de precificação, de excesso de estoque, excesso de compra, ou de pouca venda, enfim, reflete no financeiro. Certo. Você pode falar um pouquinho do que você faz quando a gente começa a olhar para o fluxo de caixa, se aprofundar um pouco mais nessas atividades que você ajuda, auxilia o empresário ou às vezes o gestor responsável do financeiro, quem for o responsável ali por essa parte? Ok. Se você tem um problema de fluxo de caixa, com certeza existe um problema de precificação. Muita gente se defende dizendo assim: ah, mas se eu cobrar um pouco mais, eu não consigo vender, eu perco a competitividade. Ok, mas se você não consegue vender mais e a precificação está pesando, alguma despesa que você tem que ser eliminada, tem que ser reduzida. Então, a gente tem que trabalhar nos dois lados, no preço e no custo. Então, se eu consigo reduzir o meu custo, e às vezes não é o custo do produto, às vezes é o custo interno, é a estrutura minha que não está no tamanho adequado para o faturamento que eu tenho. Então, eu tenho que sacrificar essa estrutura interna para poder ser competitivo e manter existir margem de contribuição, mesmo na situação atual. Legal. E quando você fala assim, dessa reestruturação, requer um investimento grande por parte do empresário ou você consegue muitas vezes, alinhando melhor a linha de produção, mexendo, por exemplo, em linhas de empréstimo, coisas que você consegue fazer que não tem um grande investimento do empresário ou requer uma reestruturação grande? Normalmente, a gente busca, quando já existe o problema no fluxo de caixa, a gente busca uma ação que não tenha custo algum, ao contrário, a gente está lá para reduzir custo. E alguns empresários falam assim: tá, mas você está me pedindo uma remuneração para fazer, para me ajudar na solução, eu não estou conseguindo pagar nem as minhas contas normais. Tranquilo, a gente vai parcelar a nossa parte para que ela caiba dentro do teu orçamento, dentro do teu fluxo de caixa, que vai passar a existir a partir do momento que a gente comece a fazer o que tem que ser feito. Então, a nossa atuação não pode prejudicar mais ainda, ao contrário. Como empresário, que eu fui mais de 30 anos, eu vejo assim, a gente vai se acostumando com algumas situações, com algumas despesas mensais, que elas podem ser excluídas. No exercício que eu fiz, numa situação muito crítica que eu passei lá em 2008, quando teve aquela quebra dos bancos americanos, Lehman Brothers e outros, eu fui extinguindo despesas. Chegou num ponto, falei, bom, agora não tem mais o que fazer. Uhum. Passou um tempo, a minha esposa, que sempre foi minha sócia, fala, viu, não está suficiente ainda, tem que cortar mais. E aí eu volto para os custos e vou olhar e achei mais uma porção de coisas. Então, sempre tenho que cortar. Tem um especialista aí que diz, mas eu não lembro o nome dele, diz assim que custo é que nem unha, você tem que cortar todo dia. Ah, é um mantra da Ambev esse. Tem que Legal. cortar todo dia. Então, realmente, tem realmente, né, o que cortar. Por exemplo, o conceito da Ambev. Os diretores podiam viajar de primeira classe, né? São diretores, têm um patamar, mas se eles viajarem de ônibus ou de carro até um limite e de voo comum acima desse limite de quilometragem, acho que é 300 quilômetros é o que faz a diferença.